A paz do Senhor Jesus, boa noite. Mensagem de hoje, Evangelho segundo João, capítulo 2. E no dia terceiro, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Versículo 4. Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos seus serviçais: tudo quanto ele vos disser, fazei-o. E estando ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações, em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e encheram até a borda. Verso 8. Tirai agora e levai ao mestre-sala. E o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam, o mestre-sala chamou o noivo e lhe disse: todo homem no princípio apresenta bom vinho, e quando os homens já estão bêbados, então é que vem o pior, mas tu guardastes o bom vinho até agora. Esse começo de milagres fez Jesus em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e todos os seus discípulos creram nele. Amém? Primeira coisa que gostaria de chamar a sua atenção, essa mensagem ela não é muito apregoada, né? Ela não é muito trazida, mas eu aprendo muitas lições com essa mensagem aqui que foi trazida aos nossos corações, tá certo? A primeira coisa que eu queria ressaltar é o vinho que Jesus fez, a transformação dessa água para que se tornasse um vinho, e um vinho de qualidade, tá certo? Uma coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção: para que o vinho se torne vinho, não é a mesma bebida que é oferecida nos nossos dias, tá certo? O fornecedor, quem fez o preparo, quem fez o manejo dessas uvas, como foi a fermentação, né? As leveduras que foram colocadas junto com esse suco da uva, o mosto como foi separado. Então, é bem diferente do suco de qualidade ou do vinho de qualidade que foi oferecido por Jesus. Eu queria ressaltar a primeira coisa. Já ouviu aquela frase que diz que o melhor vinho é aquele que é mais antigo? Ou aquela pessoa é como um vinho, quanto mais velha, mais bela. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma dessas frases que eu citei aqui. Justamente vai falando do tempo que esse vinho está sendo armazenado e a quantidade de álcool, o sabor dele vai se modificando com o tempo que ele está sendo armazenado, juntamente com a fermentação que vai acontecendo aí por anos. Eu fui dar uma lida para falar sobre o suco, né, misturado e com as leveduras para que houvesse a fermentação. Só assim, tanto o vinho seco que as pessoas chamam, como o vinho tinto, eles têm uma preparação diferente, mas as primeiras etapas para eles são iguais, tá certo? O vinho que Jesus ofereceu no casamento não foi um vinho armazenado. Ele não foi colhido manualmente, tá certo? As uvas não tiveram que ser separadas nem pisadas, elas não tiveram que ser separadas de semente, as cascas não tiveram que ser separadas. Simplesmente era água. E o Senhor transformou em um bom vinho. No verso 11, o mestre-sala, aquele que estava responsável, né, talvez a servir não somente o vinho, mas na organização dos alimentos em si, né, os comes-bebes, como mais conhecido, ele era aquele que dizia que se o vinho era de qualidade ou não. E o que é interessante, ele vai ressaltar, no começo das festas, as pessoas oferecem o melhor vinho,
E uma certa altura, quando já estão fartos, né? Eu não gosto de usar a palavra embriaguez. Quando eles já estão alterados, fartos desse vinho, começa a vir aquele vinho mais novinho, que eles dizem ser o pior vinho, porque não houve a fermentação, não houve um tempo de fermentação necessário para que ficasse com o mesmo sabor desse primeiro vinho que é apresentado no começo da festa. E esse mestre Sala ele vai ressaltar: você ofereceu um ótimo vinho no começo da festa, como todos os outros fazem, mas você separou e guardou o melhor vinho também para o final da festa. A segunda coisa que eu gostaria de também enfatizar nessa mensagem aqui, o que eu aprendo, eu queria fazer você lembrar de um filme que, se você não assistiu ainda, alguém da sua casa já assistiu e você já ouviu falar, Alto da Compadecida. Lembra da parte em que um dos participantes, né, dos atores do filme, ele morre, João Grilo, né, e ele vai para o tal purgatório. Sabemos que purgatório não existe, biblicamente não existe. E quando chega no purgatório e vai para o julgamento, tem alguém ali fazendo a intercessão. As pessoas vão ser julgadas pelo diabo, vão ser apontadas pelas suas falhas, seus erros, e Jesus, na hora de dar o veredito por essa pessoa ir para o céu ou ir para o inferno, quando é uma decisão negativa, ou seja, para o inferno, Maria, sua mãe, ela intercede, ela faz o papel do Espírito Santo, né? E tem até um momento que Jesus, ele é o coitadinho e disse assim, apresenta as feridas e diz que foi abandonado. Biblicamente falando, isso é uma heresia. Primeiro porque o verbo era carne, o verbo era Deus, Cristo, o Espírito Santo e o Senhor Deus. Os três em união e em comunhão. Lembra do período em que João Batista está convidando as pessoas para serem batizadas. Nesse momento, os três estão juntos. Jesus é batizado por João Batista. Em seguida, em uma forma corpórea, uma pomba, ela desce sobre a cabeça de Jesus e uma voz dos altos céus diz: este é o meu filho em quem me comprazo. Lá está o verbo que era Deus, que é Jesus. O Espírito Santo em forma corpórea está em Jesus e ele é cheio do Espírito Santo. E agora a voz do Deus, a voz do Senhor está vindo lá dos céus. Então você tem uma apresentação dos três aí. Então, voltando para o filme, a heresia, Maria está tomando o papel do Espírito Santo e intercede pelos coitados que estão sendo julgados por Satanás. Biblicamente falando, quem julga é Deus, não é o diabo. Ele também vai ser julgado. Não vai precisar ele abrir cadernos e cadernos e apontar os erros, porque tudo o que nós fazemos, Eclesiastes 12, nós daremos conta, mas é conta para Deus, porque o diabo não manda em nada. Voltando para a palavra, voltando aqui para a mensagem, as pessoas sempre vão enfatizar, né, os católicos até enfatizam que Maria ela tem um certo poder ou autoridade sobre Jesus, abre aspas. Imagina só, isso mostrando a mensagem que foi lida aqui. Maria teve Jesus, criou Jesus, ensinou Jesus e desde o começo ela recebeu a profecia sabendo que ela carregaria ali o Filho de Deus, ela carregaria Jesus. Ou seja, em forma corpórea, o Espírito Santo, o Senhor Deus e Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ela em nenhum momento é apresentado Maria duvidando da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, ela vai chegar para Jesus já sabendo de alguma coisa. Ela chega para Jesus e diz assim, o vinho acabou. Em outras perguntas, se fosse na minha língua, na sua linguagem, nas palavras que a gente usa no nosso cotidiano, ia chegar perguntando, você não vai fazer nada, o vinho acabou, os noivos vão ser envergonhados, as pessoas ainda querem continuar na festa, mas não tem mais o vinho. E Jesus olha para ela e diz assim, o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Primeira coisa, ele repreendeu a própria mãe, mas de uma forma, ele apresentou autoridade, mas ele não, em nenhum momento,
ele agrediu verbalmente ou ele usou palavras que trouxessem algum peso ao coração de Maria. Ela foi repreendida. Mas você vai ver que, seguindo a mensagem, Maria vai dizer aos serviçais da casa para estarem atentos a fazer tudo aquilo que Jesus ordenar para que eles fizessem. Então ela foi repreendida, mas a fé continuou ativa. Que possamos aprender a ter fé mesmo quando formos repreendidos, mesmo quando a resposta for não. Que venhamos aprender, assim como Maria, a ter uma fé ativa. Ela apresentou a petição, ela foi repreendida, mesmo sendo mãe. Ela não tinha autoridade de Jesus. E foram duas frases apresentadas. Ainda não é chegada a minha hora. Eu não tenho que fazer milagres ainda em público porque não está no tempo. Não é chegado o momento para eu apresentar realmente quem eu sou. Eu fui um convidado para o casamento. Ele foi convidado junto com os seus discípulos e sua mãe. Será que Maria ia chegar para Jesus dizendo, enfatizando que o vinho tinha acabado para ele fazer o milagre sem antes ela ter presenciado alguma coisa? Esse é o primeiro milagre de Jesus em público. Com certeza a vivência com a sua mãe, com o seu pai, Maria já tinha presenciado algum milagre, porque ela chega para Jesus dizendo, acabou o vinho. E aí filho, vai acontecer, os noivos vão ser envergonhados, você não vai fazer nada. E Jesus, ele vai repreender a mãe dizendo, o que tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Não está no momento de fazer os milagres. A minha chamada ainda não se deu início. Eu não posso ser apresentado ainda como Messias. Amém? Mas ela não desiste. Ela olha para os serviçais da casa ou daqueles que estão na organização do casamento, como a gente gosta de falar, e ela diz, fiquem atentos, porque tudo que ele pedir que façam, devem fazer, porque o milagre vai acontecer. Amém? Imediatamente, eu acredito que o Senhor, ele ouviu a petição da sua mãe, não pela forma que foi abordado, não por ela ter autoridade. Primeiro ela é repreendida. E talvez a Bíblia ela não vai mencionar se foi em 10, 15 minutos, se houve uma pausa. Mas a Bíblia vai dizer que primeiro ela foi repreendida. Mais uma coisa eu aprendo com essa mensagem, certo? Ainda que quando estamos orando, pedindo por algo, lutando por algum objetivo, algo que a gente muito almeja, muito deseja, e ainda não é o tempo do milagre acontecer, ainda que venhamos receber uma resposta de repreensão, que a nossa fé ela não venha fraquejar, mas ela venha ser uma fé como a de Maria, ativa. Eu vou estar pronto a participar do milagre quando assim o Senhor queira, quando for da vontade de Jesus, quando ele quiser operar o milagre, eu vou estar pronta para participar, para receber, para vivenciar, para cantar. E o milagre aconteceu, tá certo? Passa-se a resposta de Jesus, passa-se a mensagem de ordem, né, de ordenança, ele delega ali que tragam as talhas, todas cheias até a borda, e ali vai ser produzido um vinho de qualidade. Ele vai ser provado e aprovado pelo mestre-sala como o melhor vinho dado durante todo aquele casamento, durante a apresentação daquela festa. Um vinho que foi feito da água. Então, sem leveduras, sem o preparo, não foram colhidas uvas, ninguém pisou em cima, tá? Para o preparo, para a separação do mosto. Então, o próprio Jesus da água fez um vinho de qualidade. Então, antes que alguns hereges, né, venham chegar e vão dizer que o vinho que foi dado ali era era mega, né, passando ali da quantidade de álcool, ele não foi um vinho que foi armazenado. O vinho que era tomado naquele tempo, preparado naquele tempo, não é a mesma porcaria, tá? Abre aspas aí. Não é o mesmo vinho que é oferecido hoje, né? Há estudos no Google, em folhas até bem convincentes, de fontes que são seguras,
que apontam alguns fornecedores, alguns fabricantes de vinho, que eles perderam muito em sua qualidade, principalmente na produção, né, na fermentação, tá certo? E até na conservação desse vinho. Amém? Que essa palavra fique guardada no teu coração, que a tua fé se torne uma fé ativa como de Maria, mesmo que no primeiro momento, no primeiro instante, você venha ser repreendido, sempre o Pai ou sempre o Senhor Jesus, ele vai interceder. Não é Maria que intercede, é o Espírito Santo. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. A paz do Senhor.